Este é o programa Debate Brasil e hoje recebemos a visita de Jorge da Silva, doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, oficial reformado da PM, onde inclusive já cumpriu a função de chefe do Estado-Maior da corporação, além de também já ter exercido o cargo de secretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Jorge da Silva, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Debate Brasil. Prazer é meu. Estou aqui à disposição para batermos esse papo. Você é um especialista, Jorge da Silva, em segurança pública e direitos humanos. Eu queria que você, em primeiro lugar, apresentasse as suas ideias justamente a respeito dessa relação importantíssima entre segurança pública e direitos humanos. Em geral, as abordagens sobre segurança pública muitas vezes entram em choque com as visões sobre a defesa dos direitos humanos. Como que você vê essa combinação? Olha, nós vivemos na sociedade ocidental. A sociedade ocidental é uma sociedade maniqueísta, é do 880. Quer dizer, você normalmente, como você mesmo mencionou, você tem visões e as pessoas não conseguem perceber que essas visões elas podem se combinar. Quer dizer, uma visão nesse modelo maniqueísta tem que anular a outra. E isso acontece também no campo da segurança pública e dos direitos humanos. Quer dizer, quando você tem, né, na minha concepção, eu tenho a concepção de que a polícia, seja ela a polícia militar, a polícia civil, a polícia é o primeiro instrumento, a primeira linha de defesa dos direitos humanos. A polícia, na minha visão, ela existe para defender os direitos humanos, inclusive dos policiais. Quando metem na cabeça dos policiais que defender direitos humanos é defender bandidos e é ser contra a polícia, isso é uma coisa que acaba passando para a cabeça dos policiais, mas não foram eles que inventaram isso. Isso está todo dia nos programas de televisão, está todo dia nas colunas dos jornais, nos colunistas dos grandes jornais, sempre fazendo uma coisa excluindo a outra. Então, eu acho que por esta razão nós temos aí este modelo, que é um modelo que eu acho que consome a todos. Quer dizer, então no momento em que você tem, como acontece aqui no Rio de Janeiro, policiais morrendo como baratas, traficantes morrendo como baratas, quem não é traficante morrendo como barata. E as pessoas acham que tem que ficar com essa discussão de direitos humanos, não. Quer dizer, quando você vê quando os policiais militares morrem, cadê os direitos humanos? Todo mundo falando isso. Quer dizer, como se você também não precisasse pensar em que os direitos humanos dos policiais, de uma maneira geral, eles não se esgotam na defesa da vida deles. Esses direitos humanos, eles consistem também em que os policiais tenham os seus direitos respeitados, seus direitos trabalhistas, porque, afinal de contas, eles são trabalhadores, que eles não tenham que dobrar escalas de serviço, que eles não tenham que ser colocados em situação de risco. Então, por exemplo, esse modelo das UPPs é um modelo que eu acho que você está ali presente nessas comunidades para oferecer tranquilidade, muito bem. Agora, se você coloca o policial nesses lugares sem uma proteção adequada, quer dizer, você sabe que você tem containers em algum desses lugares. E os próprios coletes, às vezes, não protegem o policial. Então, você está simplesmente expondo. Então, isso aí é uma violação dos direitos humanos praticada pelo Estado. Não é uma violação dos direitos humanos praticada por bandidos. Então, se a gente começar a analisar essa questão em maior profundidade, a gente começa a perceber que esses dois elementos, quer dizer, a questão do maniqueísmo e a questão da violação dos direitos humanos dos policiais praticada pelo Estado é um assunto que também precisa ser discutido. Me chamou muita atenção, Jorge, no seu blog, que, aliás, eu sugiro que todos vocês deem uma visitada na internet, no blog do Jorge da Silva. Me chamou muita atenção uma de suas ideias centrais, que inclusive tem destaque no blog, e que diz respeito a uma sua afirmação que aponta que em uma sociedade democrática, de fato,
Os policiais devem ver-se e serem vistos como os principais defensores dos direitos humanos, de todos, incluídos os seus, os direitos humanos dos policiais. Essa é uma dimensão que, em geral, não fica muito destacada nas coberturas que são feitas pela mídia dominante. Por que isso? Olha, por exemplo, ontem no jornal, o editorial do jornal O Globo, me deixou muito preocupado, né? Porque o jornal defende as UPPs, eu acho que nós todos devemos defender que esses lugares tenham a presença da polícia. Inclusive esse modelo, né? Esse modelo começou com os grupamentos de áreas especiais, com os chamados GEPAs, quer dizer, depois foi um desenvolvimento, pelo menos quantitativo. E o jornal estava, em função desses ataques, desses problemas que estão acontecendo nas comunidades, mortes de policiais, o jornal está defendendo a manutenção do projeto. E em dado momento, assim, que é preciso uma resposta dura, nem que seja exagerada, uma coisa assim. Olha, eu não me lembro exatamente qual foi a palavra utilizada, mas mesmo que fosse passando um pouquinho por cima da lei. Não está dito assim com essas palavras, eu quero me penitenciar se eu estiver exagerando. Mas, quer dizer, você vê que é um apelo, né, a uma reação que não está exatamente dentro dos limites da lei. Quer dizer, então, quando você vê uma sociedade que admite que a resposta do Estado, né, representada pela polícia, deve ser uma resposta que não fique com essas preocupações com a lei, isso dito no jornal da importância do jornal Globo, é meio complicado, que aí as pessoas dizem, não, mas vem cá, como é que você vê a militarização da segurança? Uma coisa que normalmente as pessoas me perguntam. Tipo, o que eu vejo é a militarização da sociedade brasileira. Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo de militarização midiática. Esse fenômeno da militarização não está muito vinculado à ideia de que a criminalidade se combate através da violência policial? Este é um outro problema, né? Quando a Alessandra me contatou para falar aqui sobre segurança, eu e tenho também essa ideia na minha cabeça, segurança não é sinônimo de polícia, porque quando duas palavras em qualquer idioma, elas representam a mesma coisa, uma desaparece. Se segurança, né, é sinônimo de polícia, então uma dessas duas palavras tem que desaparecer. Logo, elas são palavras que são conceitos distintos. A segurança envolve prevenção, prevenção policial, prevenção de outras áreas do próprio governo, né? Quer dizer, a polícia, ela é um dos instrumentos da segurança. Um dos aspectos. É um dos aspectos da segurança. E não sei se é o mais importante. Talvez isso evidencie essa atual fase do projeto das UPPs, que passa, evidentemente, por uma crise. A ideia, me parece, seria que, junto, pelo menos no plano discursivo das autoridades, que junto com o policiamento ostensivo em áreas que há muitos anos estavam abandonadas, junto com o policiamento ostensivo... Áreas que estavam abandonadas por quem? Pelo poder público. Pela sociedade brasileira. O Rio de Janeiro, a gente às vezes se esquece, este assunto é um assunto tabu, e nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de falar neste assunto. O Rio de Janeiro foi centro de um regime escravista de 350 anos. E como é que a ordem, durante todo esse período, ela foi mantida? Foi mantida na base do cacete, foi na base do porrete. E a República começa também assim. E eu pergunto, isso se acabou? Isso tem uma história. Ou seja, tudo que nós estamos... que esses lugares estão abandonados. Não, essas pessoas foram colocadas lá pelo governo, pela sociedade. Seria uma política de gueto que atravessou, na verdade, décadas e talvez séculos. E a gente não deve, essa minha posição, colocar no crédito ou no débito apenas dos governantes.
Os governantes são apenas uma emanação das pessoas que detêm o verdadeiro poder na sociedade. Então, a sociedade do Rio de Janeiro, eu estou me referindo à elite do Rio de Janeiro, sempre se comportou desta forma, de uma forma de excluir essas pessoas, desde que elas ficassem lá comportadamente. O grande problema ocorre quando elas resolveram não ficar mais tão comportadamente nesses lugares, quando elas pararam de ficar conformadas com o seu destino. Aí começa a complicar. E aí os velhos métodos, os métodos que vêm desde a escravidão, que o Brasil foi sempre assim, foi na base do porrete, na base da matança, esses métodos não estão mais surtindo efeito, e as pessoas não querem parar para perceber que é preciso mudar os métodos. Vou dar um exemplo aqui. Eu inclusive procurei hoje de manhã esse dado, que eu queria trazer o dado para essa entrevista, e não encontrei, que eu ouvi ontem no rádio, não sei, acho que foi na Band News ou na CBN, numa dessas duas, que uma pesquisa que foi feita, acho que pelo Unicef, ou um organismo internacional, no Brasil há 30% de jovens de 15 a 24 anos sem trabalhar, sem estudar, sem nenhuma perspectiva. Ora, e o Rio de Janeiro tem mais ou menos a mesma proporção. Eu pergunto, e aí? E o reportagem diz, não, isso é uma energia muito grande, energia da juventude. E para onde vai essa energia? Não, né? Chama a polícia. Quer dizer, você tem o Brasil é assim, você tem questões sociais importantes. Por exemplo, são os craqueiros ali, Cracolândia aqui no Rio de Janeiro, Cracolândia em São Paulo. Chama a PM, aí vai a PM lá com bala de borracha, com galho lacrimogêneo. Gente, a questão não é essa. Como é que nós chegamos a esse ponto de você ter centenas de pessoas naquela situação, jovens, pessoas adultas? O que fazer? O que fazer diante de uma questão social? Chama a polícia. Porque a expectativa, infelizmente, da maior parte da sociedade incluída, é que, através da polícia, se pode resolver problemas sociais gravíssimos e que estão relacionados à exclusão, à marginalização de parcelas importantíssimas da população dos melhores frutos do desenvolvimento. O fato é que, na política de implantação inicial das UPPs, prometia-se também o chamado choque social. Você atribui a atual dificuldade da política das UPPs a essa ausência do chamado choque social, ou seja, a chegada nessas comunidades de políticas de amplo espectro e de responsabilidade do Estado? Primeira, o choque social deveria ter sido adotado há 100 anos. E o pessoal preferiu fazer o inverso, deixa lá, como eu já mencionei aqui. E outra coisa, se você tem uma situação dessa natureza, que vem crescendo ao longo de décadas, não é? Quer dizer, porque essas pessoas sempre estiveram lá, né? Como já mencionei aqui. De repente, você tem uma coisa que começa na década de 80, que é, né, os cartéis colombianos, até com a amostra grátis de cocaína aqui no Rio de Janeiro, para as pessoas poderem se acostumar. E depois vira a rota do tráfico internacional, principalmente de cocaína. E aí você tem, poxa, não é um mercado? Não é um mercado? É um mercado ilegal, mas é um mercado. Você tem o consumidor, você tem que ter quem financia, você tem que ter quem vende. É um mercado. Então, a estruturação desse mercado altera totalmente aquele quadro anterior, que era o quadro de conformismo dessas pessoas e do Estado deixar... Esses locais sempre estiveram abandonados pelo governo, não, abandonados pela elite do Rio de Janeiro, desde sempre. Você acredita que a intensificação do comércio de cocaína no Rio de Janeiro nos anos 80 tenha tido um papel preponderante no aumento da violência em determinadas áreas? Na violência, vamos dizer assim, ligada ao tráfico de drogas, sim. Mas o mercado consumidor preponderante de cocaína, me parece, não se encontram nos bairros populares, nas favelas. O comércio de cocaína
considerando inclusive características de mercado, me parece que a cocaína é uma droga cara, ela evidentemente vai ter uma melhor condição de se expandir nos bairros justamente de maior poder aquisitivo. Por que as favelas se transformaram, na verdade, nesses centros de insegurança? Pois é, então, vamos lá. Quais foram as favelas que começaram a se constituir nesses centros, né, de distribuição de venda de drogas? Foram as favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Começa aqui. E talvez seja uma crença assim, muito otimista imaginar que pessoas das camadas médias, baixas, não consomem cocaína. Eu acho que não é bem assim. E mesmo porque em diferentes bairros você tem uma classe média dentro desses bairros distantes. Né? Você tem uma classe média, você tem gente pobre, mas você tem pessoa de classe média também. E você tem os entrepostos. Você tem os entrepostos daqueles locais em que você tem uma quantidade muito grande de droga e que precisa proteger esse local. E ali, como o Estado, quer dizer, as drogas, né, as drogas ditas ilegais, feitas ilegais, essas drogas, elas são controladas por quem? São controladas pelos traficantes. Eles é que controlam, eles controlam a produção, a distribuição, eles é que controlam a venda, eles é que controlam o financiamento, os ganhos, os lucros, eles controlam tudo isso. E o Estado manda a polícia para combater os caras. Será que alguém imagina, sinceramente, que com a polícia o tráfico de drogas vai acabar? Policia as fronteiras, tudo balela. Ou seja, essa guerra é como qualquer outra guerra. É preciso haver guerra, porque a indústria de armas precisa vender armas, né? Lá no México, o presidente Calderón foi lá aos Estados Unidos reclamar, né? Eles estavam lá fazendo uma guerra às drogas e os traficantes com armas, a maioria das quais vindas dos Estados Unidos, que insistiam com os mexicanos. Ou seja, no final das contas, você tem as forças governamentais usando armas nacionais ou vindas de fora e os bandidos também. Que maravilha para a indústria de armas. E no caso do México ainda foi mais grave, porque hoje há informações de alguns cartéis que controlam as drogas tenham tido sua origem justamente nas forças de segurança, que passaram de um lado para outro. Verdade. Não, e grupos enormes, grupos de elite. Agora, o comércio de drogas não necessariamente ele está combinado com estruturas que dispõem de armamento pesado e munição. Os cartéis que passaram a fornecer droga, especialmente cocaína aqui no Rio de Janeiro, eles são também cartéis de tráfico de armas e munições? Ou esse aspecto do problema responde por outros tipos de origens? O que a gente, né, vários estudos que foram feitos, o Rivary tem um estudo muito importante sobre essa questão das armas, né? Tem lá o doutor Rangel, que talvez seja a pessoa que conheça mais desse assunto no Brasil. Quer dizer, não está claro se os traficantes de drogas são os traficantes de armas, isso não está claro. Quer dizer, são estruturas paralelas, mas não as mesmas, né? Mas uma coisa é certa, que uma depende da outra. Principalmente nos lugares onde você tem os pontos, os entrepostos para vender, né? E os traficantes de ponta, você não é um mercado ilegal? Mercado ilegal é disputado na marra. Não tem concurso para traficantes. Mas essa disputa de, por exemplo, pontos de droga nos anos 70, nos anos 60, nas favelas, se dava através de briga com revólver 38 e com faca. Por que nos anos 80 essa realidade se alterou qualitativamente com armamento pesado e muita munição? Sem que a polícia, Jorge da Silva, tenha até hoje dado uma explicação razoável sobre isso. Eu quero que você nos responda, mas depois do nosso intervalo. Vamos agora ao nosso intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista com Jorge da Silva, doutor em Ciências Sociais
e também um especialista em segurança pública e direitos humanos. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o professor Jorge da Silva, um especialista em questões de segurança pública e direitos humanos. No nosso bloco anterior, professor, nós abordamos essa questão peculiar. Nos anos 80, as comunidades passaram a conviver, comunidades pobres, favelas, passaram a conviver com armamento pesado e muita munição. Esse é um aspecto da questão da segurança pouco esclarecido pela própria polícia. Afinal, de onde vêm essas armas e tanta munição? Olha, o que acontece é o seguinte: antes desse momento, dessa explosão do consumo e da escolha do Rio de Janeiro pelos cartéis como rota para a Europa e os Estados Unidos, né, principalmente da cocaína, você tinha esse tipo realmente de disputa mais ou menos na base do revólver e tal. Eu mesmo, né, me lembro dos meus tempos de tenente-capitão, que quem tinha revólver era a polícia. O bandido tinha muito mal, tinha navalha, tinha garrucha, o revólver também, mas eles, quer dizer, não havia realmente esse poderio todo. Agora, quando você tem a estruturação do mercado, quer dizer, quando os cartéis conseguem fazer do Rio de Janeiro, né, um local de consumo e de rota, você então precisa de uma estruturação, e aí tem muitos candidatos a dominar o mercado. E aí começa a briga, né? A formação de facções para poder dominar esse mercado. E como é que as facções vão dominar uma, dominar a outra? Tem que se armar. E aí você começa a perceber que a gente imaginava que essas armas vinham todas de fora, né, pelas fronteiras. Isso era verdade também. Mas aí nós começamos a perceber que aqui mesmo, dentro do Brasil, nós tínhamos, né, a fabricação de armas e de munição também aqui. Então hoje, né, eu já mencionei aqui, a pessoa ideal para falar sobre essa questão das armas é o professor Rangel, do Viva Rio, porque ele vem estudando isso há anos. E a polícia não explica. Não, a polícia tem os dados de como essas armas aparecem. Por exemplo, algumas coisas já foram feitas interessantes. Antes, a gente não tinha exatamente, no caso da munição, como é que você poderia saber qual era a origem da munição? Então houve uma luta muito grande do próprio Rangel, de outras pessoas, no sentido de numerar os cartuchos. Então isso já é feito. Então já há uma série de coisas que a polícia fez. Agora, a pergunta é a seguinte: a polícia militar, a polícia civil, elas apreendem uma quantidade muito grande de armas, muito grande de fuzis. Todo dia pode observar, lá apreende fuzis. E como é que os traficantes continuam tão bem armados de fuzis e de armas, se eles não compram essas coisas em loja, né? Mas você sabe que é fácil comprar algumas armas, essas armas, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, porque você não tem tanta barreira para comprar esse tipo de arma. E elas vêm para cá. Combinando com as que são produzidas aqui mesmo, você pode observar que esses assaltos, né, na rua, normalmente, eles não são feitos com fuzis, normalmente são feitos com revólver, né, com pistola. Revólveres e pistolas produzidos aqui. Né? E de onde vem tanta munição? É muito tiro. Nessa cidade, é muito tiro todo dia. Mas como é que se fabrica tanta munição? A ênfase da polícia não deveria se dar justamente sobre a comercialização ilegal de armas e munições? Porque o que a gente observa é que a ênfase principal é sempre em torno do chamado tráfico de drogas. Pouco se fala, na verdade, dessa intensa comercialização de armas e munições. Olha, a comercialização de armas no Brasil, isso diminuiu bastante depois do Estatuto do Desarmamento. Quer dizer, não é tão fácil hoje, no Brasil, você comprar uma arma como era antes. Mas o comércio, nesse caso, é o comércio ilegal.
E eu já mencionei aqui, traficante não compra arma em loja. Traficante não compra munição em loja. Então, o que precisa ser investigado é como é que essas armas, principalmente as armas e a munição fabricadas aqui no Brasil, como é que elas chegam nas mãos dessas pessoas? E seria muito difícil decifrar esse enigma? Afinal de contas, as armas, ou melhor, as fábricas de munições, por exemplo, me parece elas devem obedecer a uma série de protocolos onde as próprias Forças Armadas são responsáveis pela fiscalização e supervisão, não somente da fabricação, como da distribuição das munições. Isso é feito, né? Há um controle rígido. O que a gente precisa saber é como é que, depois que essas armas e essa munição, depois que elas saem, né, da fábrica, como é que isso, quer dizer, que estruturas são montadas por aí nesse caminho para que elas cheguem em mãos erradas. Eu acho que esse é que é o enigma. Não há uma conivência de setores das Forças Armadas e da Polícia nesse comércio de drogas e munições? Olha, eu não diria que há isso. Já houve especulações a esse respeito, pessoas envolvidas, né? Inclusive policiais já foram presos, né? Em vários lugares. Oficiais das Forças Armadas. Mas eu acho que é muito arriscado a gente, às vezes, porque houve uma pessoa ou duas que se envolveram nesse tipo de coisa, a gente cristalizar uma ideia de que você tem a participação da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou das Forças Armadas. Eu continuo achando que, se isso acontece, isso aí realmente é exceção à regra. Não, o que me chama atenção é a omissão dos órgãos de segurança, de alguma maneira, com relação à divulgação de dados objetivos sobre esse problema do comércio ilegal de droga, de armas e de munições. Ao mesmo tempo, nós temos muitas informações sobre o tráfico de drogas ilícitas. Eu, às vezes, penso, a quantidade de traficantes que são apresentados pela polícia me faria acreditar que as favelas do Rio de Janeiro vivem nadando em dinheiro, porque não é possível termos tantos traficantes dentro das favelas e principalmente nas prisões. Olha, certa feita, alguém numa entrevista também, alguém me perguntou, é negócio das drogas? Olha, eu não estou preocupado com as drogas, eu estou preocupado com as armas. Por que você, isso é a pergunta que você está me fazendo agora, por que vocês não concentram, né, todo o esforço investigativo da própria mídia em cima de saber o que acontece com as armas? Como é que essas armas saem? De onde elas saem? Como é que elas chegam? Quem está por trás disso? Eu acho que esta é uma investigação profunda que deve ser feita. Mas aí acho que as pessoas ficam meio... Pode estar mexendo em casa de marimbondo. Então acho que tem isso também, né? Por quê? Olha, quando você tem um comércio, né? Porque afinal você tem uma indústria, essa indústria precisa de um comércio e ela precisa ser aquecida. Qualquer indústria precisa de aquecimento para poder, né? A indústria de armas não é diferente. Ao mesmo tempo em que você quer que as pessoas comprem menos, mas isso, quando você tem esse objetivo de que haja menos armas em circulação, isso não é propriamente o interesse da indústria. Ela quer vender. E aí? Como é que a gente equilibra essas duas coisas? Essa questão da venda de armas, do ponto de vista legal, ela é explicada, inclusive, por essa apologia de uma estratégia de se enfrentar o problema das drogas através da chamada guerra às drogas. Isso, inclusive, defendida pelo governo norte-americano. E me parece que essa estratégia não vem dando certo. Os níveis de consumo das drogas ilícitas, infelizmente, aumenta. E, ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais situações de letalidade entre a população e entre policiais com relação a essa chamada guerra às drogas. Em trabalho de 1996, você focaliza a questão da militarização da segurança pública e da questão de como enfrentar os direitos humanos. É possível combinar
militarização da segurança pública com a defesa dos direitos humanos, conforme você, inclusive, defende? Quais são as suas ideias centrais nesse trabalho, eu repito, de 1996? Eu achei muito interessante porque a questão hoje da desmilitarização da segurança pública é uma palavra de ordem muito forte no seio de movimentos sociais importantes. Perfeito. Gostaria que você resgatasse a sua reflexão sobre essa questão. Em 96 eu estava preocupado com o seguinte, você tinha nas polícias militares, quer dizer, tinha tido um período, né, anterior, em que você tinha nas PMs, nas secretarias de segurança, generais do Exército, comandando as polícias militares, no período, praticamente em todo o período do regime militar, você tinha coronéis do Exército comandando as polícias militares. E quando você tem, né, militares das Forças Armadas dirigindo a segurança pública, é natural que os valores da ideologia militar eles sejam repassados para a polícia. E que valores são esses? A concepção militar de atuação, primeira, é de combate. O militar ele tem um inimigo. Então, quando você passa para a polícia a ideia de que há um inimigo, a ideia de que é preciso ter uma vitória, porque você não entra numa guerra para ficar indefinidamente na guerra, você entra numa guerra para vencer a guerra e no menor espaço de tempo possível. Não é? Você entra na guerra para vencer a guerra. E você entra na guerra com um poderio de fogo bem maior do que o seu adversário, necessariamente. Você tem que fazer tudo para isso. Quando esses valores são passados para a polícia, e que você tem que ter um inimigo, você tem que ter um armamento pesado para poder destruir o inimigo, você tem que vencer a guerra, aí você tem uma série, você tem que ter um teatro de operações de guerra. Então, quando você passa esses valores para a polícia, você tem aí um exército com cara de polícia. E era sobre isso que eu estava escrevendo naquela época, né? Bom, aí você mencionou também a questão da guerra às drogas, que foi inventada lá pelo nosso vizinho do norte, o Richard Nixon, né, que ele não usou essa expressão, mas depois essa expressão ganhou força, depois reforçada pelo presidente Reagan, e eles até hoje insistem nisso. E um detalhe, em 1998, um conselho que cuida de drogas na ONU, né, eles fizeram uma grande reunião e decidiram o seguinte, que era preciso ter um mundo sem drogas em 10 anos. Sabe disso? Né? Então, eles... No caso, as drogas consideradas lícitas. As drogas consideradas não, feitas. Formalizadas. Tornadas ilícitas. Né? Então, em 1998, eles baixaram um relatório, World Free of Drugs in 10 years, uma coisa assim, um mundo sem drogas em 10 anos. Aí, em 10 anos, aí vamos lá para Colômbia, para Bolívia e tal, e bota dinheiro, bota dólar, bota bilhões para poder destruir as plantações, disso, daquilo. Muito bem. E o consumo aumentando no mundo, as pessoas morrendo, mas a indústria de armas prosperando e as coisas estão seguindo. 10 anos depois, não eram 10 anos, esse organismo da ONU faz uma nova reunião, em 2008, para verificar os resultados daquela política naqueles 10 anos. Se reuniram lá durante vários dias, e aí, no final, eles publicam um novo relatório, mais ou menos nessas palavras. O conselho, o órgão reunido e tal, não ficou satisfeito com os resultados desses 10 anos. E resolve o seguinte, continuar com a mesma política por mais 10 anos. Eles mesmos perceberam que aquilo não deu certo. Aí eu até escrevi um texto assim, vem cá, por que não 11 anos? Por que não 7 anos? 6? 5? Quer dizer, aí eu pergunto, e daqui a 10 anos? Quer dizer, em 2019, quando eles se reunirem novamente, vão pedir mais 10 anos?
Ou seja, isso é uma maluquice. É claro que há outros interesses por trás disso. Isso vem de onde? Da ONU. Quem é a ONU? A ONU é o principal organismo de defesa dos direitos humanos do mundo. E é um organismo que legitima a guerra às drogas, que é uma maluquice. Quer dizer, como é que um organismo, o principal organismo de defesa dos direitos humanos no mundo, né, legitima uma coisa chamada guerra às drogas, que produz essa matança no mundo? Produz essa matança aqui no Rio de Janeiro, produz essa matança em São Paulo, produz essa matança no México, e ela continua apoiando isso. O problema é que o consumo de drogas ilícitas, ela apenas aumenta, apesar dessa propalada guerra às drogas. Por outro lado, nós temos um exemplo muito palpável aqui no Brasil a respeito de uma política que me parece exitosa de redução do consumo de uma droga, no caso lícita, o tabaco. A partir do momento em que foi proibida a propaganda do tabaco e, ao mesmo tempo, o poder legislativo impôs, na verdade, a contrapropaganda no próprio produto tabaco, os efeitos foram extremamente benéficos, extremamente importantes, especialmente para as novas gerações. O consumo de tabaco das novas gerações é inteiramente distinto das gerações com idade mais avançada. Você acredita que um trabalho educativo a respeito da questão das drogas tenha mais efeito, sob o ponto de vista da redução dos níveis de consumo, do que a chamada guerra às drogas ilícitas? Acredito plenamente. Porque qual é a premissa da guerra às drogas? A premissa é a seguinte: nós precisamos afastar as drogas dos jovens. Quando você tem essa premissa, quer dizer, temos que combater as drogas, como se as drogas ficassem brigando com... Então a premissa é essa: temos que afastar as drogas dos jovens. Então, se você tem que afastar as drogas dos jovens, você não precisa fazer nenhum esforço para afastar os jovens das drogas. Então, quando você menciona a educação, você está falando o seguinte: é preciso adotar a premissa tem que ser a seguinte: é preciso afastar os jovens das drogas. Aí sim, se você tem essa premissa, aí você tem, nós vamos desencadear um leque imenso de programas, de ações, né, familiares, escolares, da sociedade, das igrejas, para afastar os jovens da droga. Agora, quando esses mesmos setores, que eu acabei de mencionar, a escola, a igreja, essas pessoas legitimam a guerra, aí a gente está perdido. Agora, sob o ponto de vista antropológico, é possível afastar não somente os jovens, mas o ser humano das drogas? Eu lhe pergunto isso pelo seguinte: eu lembro que quase todas as drogas são lícitas, são poucas drogas no Brasil ilícitas, e é justamente em torno dessas que temos os maiores problemas aí de violência, inclusive criminal. Nós temos aqui no Brasil uma situação absolutamente espantosa, pelo menos no meu ponto de vista. Os nossos melhores atletas do esporte mais popular do país, que é o futebol, eles fazem propaganda de cerveja, que é um álcool e é uma droga muito perigosa. Num contexto como esse, como afastar o jovem das drogas? O detalhe é o seguinte: da mesma forma que você tem programas, né, para evitar que os jovens consumam álcool, nós temos isso aí, né? Você tem aí educação na família, né? A igreja trabalha muito, né? A igreja trabalha muito nesse sentido de afastar os jovens do álcool. E eu acho que, quer dizer, o mesmo modelo poderia ser adotado com relação às drogas ilícitas. Eu aqui faço um parêntese para mencionar uma coisa interessante, né, que me parece interessante, que você teve a guerra ao álcool nos Estados Unidos, né? Tiveram que mexer na Constituição para poder proibir o consumo, fabrico, comércio, transporte, tudo, importação de álcool nos Estados Unidos. E transformaram qualquer delito relacionado a essa área em delito federal.
Mudaram a Constituição da República para fazer isso. E o que é que eles conseguiram com essas medidas? Eles conseguiram inventar uma coisa que está até hoje no mundo. Inventaram o crime organizado nos moldes em que ele existe hoje. Eles inventaram o crime organizado. E o consumo do álcool não diminuiu. Criaram um problema sério de corrupção política, corrupção policial. 10 anos depois eles viram, né, a bobagem que tinha sido aquilo. Então, uma nova emenda constitucional tornou o quê? Tornou o álcool uma droga sob controle do governo. Hoje, a produção de álcool, o comércio de álcool, a importação, a exportação, tudo sob controle do governo. E a venda na ponta, com muita restrição. Não se pode andar com álcool à mostra na rua nos Estados Unidos. Em alguns lugares você não pode, para você tomar uma bebida quente, você tem que ir nos chamados liquors. Então eles mudaram. Só que eles fizeram isso e logo depois inventam uma outra guerra. Claro, você tinha lá o movimento estudantil na década de 60, você tinha o movimento dos negros, você tinha o movimento feminista, você tinha a guerra do Vietnã. E como é que você ia guerrear as pessoas? Não, aí você inventa uma coisa, guerrear as drogas. Quais drogas? Quais são as drogas que os latinos aqui... maconha, então essa aqui é grave. E essa aqui, heroína, os negros gostam muito de heroína, essa é grave. A juventude gosta de maconha, é grave. Então, inventaram a guerra a essas substâncias. E aí, os macaquitos do mundo inteiro copiaram. E os macaquitos brasileiros copiaram também. O fato é que temos hoje um problema social gravíssimo. Jorge da Silva, nós vamos a um novo intervalo no nosso programa e voltamos em seguida com esse interessantíssimo papo a respeito do problema das drogas, da segurança pública e, principalmente, o assunto reservado ao próximo bloco, a reforma necessária na polícia. Voltamos com o nosso programa Debate Brasil. No último bloco, Jorge da Silva, de alguma maneira eu fiquei na dúvida. Você defende a legalização das drogas atualmente consideradas ilícitas? Olha, a minha posição com relação a esse assunto é a seguinte. Às vezes, nós temos que descriminalizar a maconha. Bom, descriminaliza a maconha, mas e o tráfico? Quer dizer, o camarada pode consumir e pode portar para uso próprio. Tá. Mas como é que ele vai conseguir a droga? Então, na minha cabeça, eu não sou economista, você é economista, mas na minha cabeça, eu não consigo, né? Essa lógica não bate na minha cabeça, que seja possível você consumir e ninguém pode te vender. Sabe? Pode ter um cenário, inclusive, o pior possível, o estímulo ao consumo e, ao mesmo tempo, a repressão, à produção e distribuição. Não sei se nós resolveríamos o nosso problema. Mas é isso que está sendo proposto no mundo. Então, voltando à sua pergunta... No Uruguai, eles fizeram um caminho muito mais ousado, mas também passível de muito questionamento. Mas é o caminho de Portugal. É o caminho adotado por Portugal. Você acredita que esse caminho, que é mais ousado, talvez ele possa ser mais frutífero? Não, eles descriminalizaram. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que as drogas ilícitas, elas devem ser controladas pelo governo. Isso implicaria a legalização da produção e distribuição também. Quer dizer, é o controle, eu não gosto de falar a palavra legalização. Eu também gosto muito de trabalhar com linguística, então eu tenho muito cuidado com as palavras, com o campo semântico. Então, quando você fala em legalização, as pessoas leem liberalização. Liberar geral não é isso. Eu sou favorável ao seguinte, ao controle legal dessas drogas. E quando eu falo controle legal, eu estou falando controle do poder público. Quem vai controlar as drogas não são os traficantes, vai ser o poder público. Ele é que vai controlar, de repente pode ser com tarja preta, de repente pode ser com receita médica, de repente pode ser em suma. Com impostos? Com impostos. Quer dizer, então, a minha defesa é... de publicidade, por exemplo? Isso, o mesmo modelo que fizeram com o cigarro, mencionado por você. Quer dizer, então a minha posição é essa. Eu acho que esse modelo de proibir, ele só faz... As pessoas dizem aí, não, pois é, querem liberar maconha, mas esse é o primeiro passo. Ué, se o álcool fosse proibido, o álcool seria o primeiro passo. Porque você vai ter que ir para o mundo, para a clandestinidade, para conseguir, lá tem tudo.
Não é? Então, isso é um outro argumento bobo, não é? Não tem sentido algum. Não, porque a maconha é o primeiro passo, dali vai para... Sim, mas e se o álcool fosse proibido? Estivesse no rol das substâncias ilícitas? Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo seria o álcool, porque ele tem que ir lá junto do traficante comprar o álcool. Alguns médicos levantam essa questão da maconha ser o primeiro degrau numa escala de dependência, mas os números questionam isso, porque o número de consumidores de maconha pelo mundo afora é muito superior ao de consumidores de outras drogas lícitas e ilícitas. Portanto, essa relação de causa e efeito me parece bastante questionável. Eu acho questionável e eu acho que acontece o seguinte: tem lá um camarada que vende drogas. Ele vende maconha, ele vende cocaína. O que você quer? É da branca ou da preta? Você é da branca ou da preta? Você já está ali naquele submundo. Às vezes, então, se aquele camarada vendesse álcool proibido, que só poderia ser vendido por traficantes, cocaína, o início seria o álcool, talvez. Então, o álcool não é tido hoje como sendo a entrada para as drogas ilícitas, porque simplesmente ele é legalizado. E é o consumo que talvez mais afete a nossa juventude. Muito se fala das drogas ilícitas, mas o álcool é um verdadeiro flagelo. E as famílias que possuem doentes alcoólatras sabem muito bem o que significa esse drama. E nós precisamos de uma educação que, na verdade, alerte a nossa população a respeito dos malefícios de qualquer droga. Vou dizer mais, uma coisa que eu acho que merece uma profunda reflexão. A guerra às drogas é uma política elitista. Por que ela é elitista? Porque ela parte também do princípio de que é preciso proteger a juventude. É preciso proteger a juventude contra o quê? Contra a overdose. É preciso proteger a juventude contra a desestruturação familiar, porque ele vai consumir maconha, cocaína, daqui a pouco ele está... Quer dizer, não é proibida a droga. Então ele vai ter roubando coisa da própria casa, vai começar a maltratar a irmã, a mãe, o pai. Então é preciso, né, proibir para que isso não aconteça. Mas para que isso não aconteça em que casas? Em que camadas sociais? Para que isso não aconteça, a gente monta uma guerra à droga que vai matar gente que não está aqui. Então eu estou muito desconfiado de se essa guerra às drogas não é também uma coisa elitista para poder reprimir as camadas populares até as últimas consequências. A guerra é seletiva. É a guerra seletiva. Jorge da Silva, você tem uma trajetória muito curiosa. Eu já citei que você é um oficial da PM reformado, já ocupou postos importantes, inclusive a chefia do Estado-Maior da corporação. Você é um intelectual também, você é um doutor em Ciências Sociais, é um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas você vem de uma origem que é popular. Você nasceu no que hoje é denominado Complexo do Alemão, que é colocado por muitos meios de comunicação como um foco maior da violência urbana no Rio de Janeiro. Como é que você vê o desafio do Complexo do Alemão e a necessidade de uma segurança social, não só para o complexo, mas para todo o Rio de Janeiro? Olha, naquela época em que eu era criança, lá no Cariri é atrás do Morro do Alemão e da Vila Cruzeiro, esse é o local onde eu morava. E depois fui morar lá no Morro do Adeus, que é realmente o coração do problema hoje. Havia esse tipo de problema, havia lá sim, né, aquelas brigas, havia o valentões do lugar e tal, mas as pessoas... Havia o consumo de drogas ilícitas? Havia os maconheiros. Sabe o que é maconheiro? É o pessoal que fuma maconha? Não, hoje é usuário. Mudou de nome. Entendeu? Lá havia maconha. Então, e ser maconheiro era um negócio horroroso. Né? Então, por exemplo... A própria comunidade tinha um certo senão com a turma. O maconheiro normalmente era o camarada que... Era maconheiro. Era maconheiro. Quero que maconheiro era malandro, maconheiro.
E então o maconheiro era alguém que você não podia se aproximar do maconheiro, ou podia, oi, tudo bem, tudo bem. Eu, por exemplo, lá no Cariri, eu sabia quem eram os maconheiros. Fulano, Beltrano, Ciclano, mas eu não sabia quem eram os maconheiros. E havia comércio estabelecido nessa época? Não, isso nos anos 50? Não. Tinha lá o Zé Pretinho. Zé Pretinho tinha uma plantação em casa. Tinha um muro alto na casa dele, ele plantava a maconha dele, ainda distribuía lá para os amigos dele. E eles conseguiam maconha. Conseguir maconha não é uma coisa tão complicada assim. Não é? É claro, conseguir em larga escala mas em pequena escala, eu estou falando de pequena escala naquela época. E o tempo vai passando, né? E a gente, como você mesmo mencionou aqui, chegando na década de 80, com essa, você tem o boom econômico das drogas ilícitas, chamadas ilícitas, aí você tem a estruturação do mercado, e aquele lugar, como foi sempre um lugar abandonado pelo poder público, e quando, pois é, o governo está retomando as áreas, que retomando de nada, que sempre foi abandonado, não está retomando nada. E outra coisa, porque o Estado sempre esteve ausente desses lugares. Não, o Estado sempre esteve presente. Como? Deixando o pessoal à vontade. A presença do Estado nesses lugares foi sempre deixar essas populações ao léu. Essa foi uma maneira de estar presente. Que nós estamos recuperando. Não está recuperando nada. Isso foi sempre deixado assim para que fosse assim mesmo. Quer dizer, a favela era uma coisa maravilhosa. Né? A favela do samba canção, e coisa maravilha, o barraco de Zico, que lindo, furando o nosso Zico. As pessoas já. Quer dizer, então era como se fosse uma complementaridade. Nós temos aqui essa região nobre e temos ali essas. Isso aqui é uma coisa complementar. Quer dizer, nunca se pensou em fazer uma integração desses espaços, uma integração social desses espaços com a cidade. Aí, de repente, acontece de as pessoas que moram nesses lugares, né, ainda foram inventar uma constituição chamada de cidadania. Para que fizeram isso? Isso é uma ironia que eu estou falando. Para que foram inventar que todos têm direito? Todos têm direito, então. E foram inventar isso. Por que não continuaram com o modelo lá da escravidão? Olha, não tem direito nenhum. Foram mudar. Se todos somos iguais, há de se exigir que nesses locais o Estado se faça presente da mesma forma como, por exemplo, aqui no Rio, o Estado se faz presente na Zona Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você acredita que nós venhamos a ter não só uma nova polícia que tenha condições de ter uma relação cidadã com os membros das favelas, com as comunidades, mas principalmente que o Estado se faça presente através de escolas, postos de saúde, assistência social, ou seja, aquilo que caracteriza a ação do Estado nos bairros considerados incluídos? É isso que se demanda do governo? A sociedade, quer dizer, as pessoas, as elites políticas, as elites econômicas, políticas, intelectuais, é isso que elas pedem dos governos ou pedem polícia? Se elas pedem polícia, o governante fica numa situação difícil. Eu não estou aqui defendendo o governante, o governador, não estou defendendo, mas o que ele vai fazer? Todo mundo acha que tem que botar a polícia lá. Aí, e quando chega alguém que quer fazer um programa educacional de incorporação de uma grande quantidade de pessoas num programa tipo CIEP, e esse programa é combatido de uma maneira violenta, como foi, olha, essas pessoas não querem a educação do povo, não querem, elas só falam o que querem. São pessoas mentirosas. Porque toda vez que tem um projeto importante na área educacional, esse projeto é combatido, principalmente se ele for para favorecer essas pessoas pobres. Destacaria em termos de políticas públicas, especialmente a questão da educação. Claro, porque, olha só, você me disse assim, como é que você acha que a polícia... Se as pessoas não querem essa polícia, como é que ela vai se modificar? As pessoas não querem uma polícia cidadã, meu Deus. A elite política do Rio de Janeiro não quer uma polícia cidadã. Ela quer uma polícia de ocupação. Está aí. E o governo fica sem saber o que fazer. Nessa perspectiva, inclusive, nós estamos assistindo cada vez mais o envolvimento das Forças Armadas no combate à chamada criminalidade. Nós sabemos que isso é uma política, inclusive, ditada pelo Departamento de Estado norte-americano.
Como é que você vê essa questão? Por que eles não fazem isso lá? Porque eles dedicam as Forças Armadas deles para a defesa dos seus interesses maiores de segurança nacional. Porque lá é proibido, nos Estados Unidos, as Forças Armadas não podem atuar internamente. É proibido pela Constituição. Mas a nossa Constituição também não reserva esse papel às nossas Forças Armadas? Uma lei complementar, dizendo que em caso de perturbação da ordem... Entendeu? Então acontece que as pessoas aqui, olha só. Você se refere a uma portaria assinada pelo ministro da Defesa no final do ano de 2013? Lei complementar. A Constituição fala que as Forças Armadas só podem ser empregadas em caso de grave perturbação da ordem, estado de defesa, guerra, estado de sítio, só nessas hipóteses. Mas há um conjunto de exigências para se admitir esse uso das Forças Armadas, que me parece não foram obedecidas no caso da ocupação do Complexo do Alemão. Aí é editada uma lei complementar que já vai além do que a Constituição estabelece. Em caso de grave perturbação da ordem, o Exército poderá, não sei o quê. Aí já não é mais aquilo que a Constituição está dizendo. E eu estou querendo dizer o seguinte: quem é que quer as Forças Armadas nesses lugares? Já esteve aqui algumas vezes. Está o tempo todo. As Forças Armadas. E se você tem uma sociedade que não quer desmilitarizar a segurança, mas quer que as Forças Armadas trabalhem na segurança. Olha que maluquice. Tem que desmilitarizar a polícia. Mas eu quero as Forças Armadas trabalhando na segurança. Mas, em geral, os setores que defendem a desmilitarização da polícia vêm também com muita crítica à ideia de utilização de tropas das Forças Armadas. Eu diria que são esses que defendem a polícia de combate que também exigem a presença das Forças Armadas. Você me fez uma pergunta sobre a desmilitarização da segurança, desmilitarização ideológica. E eu mencionei que a desmilitarização da qual eu estava falando naquele momento era essa ideologia de guerra, etc. A desmilitarização que passou a entrar em pauta a partir das manifestações do ano passado é uma desmilitarização da PM. Eles queriam desmilitarizar a PM. E quando é que apareceu isso? Quando a PM usou bala de borracha contra manifestantes de classe média. E tiro lá na favela pode, fuzil lá pode, aqui, bala de borracha aqui não. Quer dizer, desmilitarizar contra os movimentos sociais. Mas ninguém jamais tinha dito nada com relação à ocupação militar que se faz nas favelas. As mesmas pessoas. Agora, os movimentos sociais, eles criticam muito também, sob o ponto de vista da militarização, o próprio papel da Polícia Civil hoje. A Polícia Civil dispõe de tropas também extremamente militarizadas. Ou seja, nós teríamos de ter uma ousadia, sob o ponto de vista da reforma da polícia, que viesse a abranger não somente a PM, a atual PM, mas também a Polícia Civil. Perfeito. Mas qual é o papel da Polícia Civil? É apurar os crimes. Está lá na Constituição. Ajudar na investigação. Não, ajudar não. Ela tem que apurar os crimes. Aconteceu o crime, tem que apurar, apresentar o autor do crime, quem roubou, quem matou. Esta é a função da Polícia Civil. Mas o que se demanda da Polícia Civil? O que a sociedade, que a elite demanda? Que a Polícia Civil na rua também. Então, se ninguém cobra este papel da Polícia Civil, nós chegamos à seguinte posição, que não é culpa da Polícia Civil. Nós temos, de cada 100 homicídios no Brasil, só 5 são apurados. O papel investigativo da polícia é hoje extremamente precário. Mas é precário porque não se demanda, o que eu estou querendo dizer, não colocar a culpa na polícia. A sociedade, quer dizer, a sociedade, determinados setores da sociedade, os mais elitizados, eles querem tudo na rua, eles querem bombeiro, escoteiro, eles querem polícia militar, civil, o que vier. Por quê? Porque em caso de precisar investigar, quando eles são as vítimas. Essas pessoas só querem que haja investigação no caso de um deles ser a vítima. Aí eles pressionam o governador, pressionam o comandante, pressionam o secretário, e aí todo mundo tem que se mobilizar para apurar aquele caso específico que atingiu uma pessoa importante, ou dita importante. Né? Um primeiro passo para essa reforma da polícia
seria a unificação hoje das polícias civil e militar? Olha, esse foi um debate muito vivo na Constituição de 1988, na Constituinte, no trabalho Constituinte de 88. Como é que você vê esse desafio? Foi editada a Constituição em 1988. Em 1990 eu lancei um livro em que eu mostro que o modelo que nós temos é um modelo irracional. Quer dizer, que eu acho que nós temos que ter uma polícia só. Agora, eu não sei se a polícia sendo unificada, ela vai modificar suas práticas. Por quê? Porque eu não estou preocupado em reformar a polícia, porque eu estou preocupado em reformar a sociedade. Duvido que seja possível reformar a polícia sem reformar a sociedade. Isso é uma equação também impossível. As pessoas... Você quer reformar a polícia quando tem uma sociedade... Por exemplo, o modelo do editorial do Globo de ontem é um modelo militarista. Aí você quer que a polícia, a segurança seja desmilitarizada quando tem um editorial apelando pela militarização. Jorge da Silva, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que tivemos de te entrevistar. Tenho certeza que as suas ideias são principalmente um estímulo a que todos nós pensemos a nossa própria responsabilidade em relação à segurança pública. O recado maior, talvez, do professor Jorge da Silva é que somente uma sociedade diferente pode gestar um aparato de segurança que seja, de fato, respeitoso à cidadania. É isso que queremos. Muito obrigado, Jorge. Muito bem. Eu que agradeço.